Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Agora, para finalizar essa parte do desenvolvimento, nós vamos colocar uma funcionalidade que é Dark e Light, que é o tema escuro e o tema claro na nossa aplicação. Então eu vou colocar um botão aqui na barra do topo, onde a gente clica, o nosso tema fica escuro, clica novamente, o tema fica claro. Mas antes da gente implementar essa parte, vamos jogar lá no GitHub essas últimas alterações que nós fizemos. Então, acessando aqui o Gitcrack, eu vou colocar uma mensagem next auth mais general improvements, melhorias gerais. Vou jogar já esse código lá no GitHub e a gente vai fazer agora a parte do tema escuro e o tema claro. Para fazer essa parte do tema escuro e claro, a gente tem que entender sobre Context API. Tá? É um conceito que a gente já vem trabalhando aqui na nossa aplicação. Então aqui dentro de app.js a gente já tem esse provedor, que é o provedor de autenticação, e a gente já tem esse provedor, que é o provedor do tema. A gente vai customizar um pouco essa parte do provedor do tema. Eu vou criar um novo provedor aqui dentro de Components, e a gente vai trabalhar toda essa parte. Aqui dentro de Components, eu vou criar um arquivo chamado myThemeProvider.js. Então, o nosso intuito é trocar esse ThemeProvider pelo nosso myThemeProvider. Tá? Eu vou deixar aqui primeiro sem alterar, porque a gente precisa fazer uma implementação primeiro. Aqui dentro de src, nós vamos criar duas pastas. A primeira, contexts. São todos os contexts que a gente for criar na aplicação. Para início, a gente só vai ter esse context de configurações, que é do nosso tema. E eu vou criar uma pasta aqui chamada de hooks. Tá? São todos os hooks customizados que a gente vai trabalhar. A gente já usou alguns hooks, por exemplo, useRouter, useSession, useTheme. Então são hooks que a gente já está utilizando de bibliotecas de terceiros. Aqui nós vamos criar os nossos próprios hooks. E aqui dentro de úteis eu vou criar um arquivo chamado constants.js. Aqui dentro de constantes eu vou criar duas constantes, a do tema claro e a do tema escuro. Então light e dark. A gente vai trabalhar essas constantes dentro da nossa aplicação. Aqui dentro de theme, nós vamos customizar para a gente poder trabalhar com mais de um tipo de tema. Mas antes, eu vou vir aqui dentro de context e vou criar um arquivo settingscontext.js. Para esse contexto, eu vou precisar de o create context para trabalhar com o nosso context API do React, o use effect e use state e a minha constante de temas. Aqui é um código que pode parecer um pouco confuso, mas o que a gente tem que ter em mente é que o nosso contexto ele tem que ter informações que vão ser compartilhadas dentro da nossa aplicação. E onde que eu sei que vai ser compartilhado? Se vai ser na aplicação inteira, se vai ser só em algumas páginas. Como eu estou colocando dentro de underline app, ele vai ser compartilhado em todas as páginas. Tá? Nós vamos colocar aqui o nosso nosso myThemeProvider, que ele vai ter o nosso settings context. E a partir daí, todos os componentes, todas as páginas da nossa aplicação vão poder utilizar o que a gente vai ter aqui dentro de settings context. E o que a gente vai ter? Basicamente, um objeto chamado settings, que nós vamos ter qual que é o tema que está sendo setado naquele momento. E nós vamos ter uma função chamada saveSettings. Então é isso que vocês têm que ter em mente. O objeto que a gente quer trabalhar com todas as informações, que no caso vai ser o settings, e a função que vai alterar esse objeto, que vai chamar saveSettings. Primeiro, export const settings provider. Nesse settings provider, eu vou receber duas propriedades. Eu posso colocar uma propriedade default, que é as settings default, e o meu filho, que é tudo que vai estar dentro do meu settings provider. Vou colocar um igual aqui.
E aqui dentro a gente vai utilizar o useEffect e o useState para trabalhar todas essas funções. Primeiro, eu vou fazer um useSettings para as configurações correntes. Então, dentro do meu settings que eu vou receber, eu vou jogar para current settings. Se não, eu vou usar uma configuração default. Então, const default settings recebe uma configuração default, que eu posso deixar como default o tema light. E aqui, antes do meu provider, eu vou criar um settings context, que vai ser o meu contexto. O meu contexto, o que ele vai ter? Um settings, que é aquele objeto que eu falei, que é as configurações. No caso, vai ser meu tema light como default. E a função que vai alterar. Eu deixei como default uma função aqui vazia. Agora aqui, eu vou criar a função que vai ser responsável por alterar, tá? A função que vai ser responsável por alterar as minhas configurações, o meu objeto settings. Então, eu vou dar um set current settings e um story settings. Eu quero gravar, toda vez que eu alterar as configurações do meu tema, eu vou gravar no local storage. Então, eu vou vir aqui no inspecionar. Eu vou vir aqui na aba application. Dentro de application, eu tenho o local storage. Eu vou criar aqui uma key chamada settings e com o valor aqui que eu quero. Então, eu vou implementar essa story settings, vou implementar ela aqui em cima. E eu vou implementar também um useEffect que eu quero recuperar toda vez que eu acessar o meu provider. Eu quero recuperar aqui do meu local storage as minhas settings. Então, eu vou criar uma função chamada restore settings. Vou colocar aqui em cima de story settings. Então, ela simplesmente vai localizar uma key chamada dentro do local storage chamada settings, dar um parser nela e retornar esse valor para mim. E eu dou um set current settings preenchendo com o valor que está lá no meu local storage. E por fim, eu vou retornar esse settings context, tá? Com esse valor aqui, ó, settings context. Então, settings context.provider, eu vou retornar os novos valores. Esse settings, ele vai receber o current settings e o saving settings vai receber essa função aqui que eu estou passando. Então, ela agora passa a ter sentido. Eu estou passando essa função que salva no meu local storage e manipula o meu objeto ali current settings. E por fim, eu tenho que gerar o settings consumer e eu retorno como default o meu settings context. Então, eu já tenho aqui o meu context pronto, desenvolvido, e é ele que eu vou utilizar dentro do meu objeto, do meu novo MyTeamProvider. Eu vou criar aqui o hooks também, que é useSettings.js, que ele vai retornar utilizando o useContext do React, passando o settings context. Bem simples. Esse settings context, ele está aqui dentro. Ele vai ser inicializado conforme essas configurações aqui que eu passei, tá? Então, deixei aqui pronto o meu hook e o meu context. Agora, a gente vem para esse MyTeamProvider. O MyTeamProvider, eu vou colar aqui o código que eu já deixei pronto, só para a gente adiantar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse código, que é o Team Provider, onde eu passo o tema, eu vou customizar ele aqui dentro. Então, o nosso Team Provider, ele passa a estar dentro desse objeto. Por quê? Eu vou vir aqui dentro de settings, que é a nossa configuração corrente, buscar o nosso objeto settings, pegar o settings.theme e vou criar o nosso tema conforme esse theme aqui, esse objeto nosso de configuração. Eu vou salvar isso daqui. Agora, eu posso vir aqui dentro de app.js e eu vou substituir aqui por MyTeamProvider. Eu faço um import MyTeamProvider from src/components/MyTeamProvider. Então, aqui eu tenho o Team Provider, MyTeamProvider. Foi o nome errado, MyTeamProvider. Deixa eu colar aqui. Esse objeto aqui eu não preciso mais e nem esse Team Provider aqui também não. Então, salvei.
Agora, o que a gente precisa configurar é o seguinte. Aqui dentro do My Theme Provider, eu estou passando um Create Theme. Esse Create Theme, ele vai ter que ser implementado aqui dentro. Então, eu vou criar uma função chamada Create Theme, porque eu tenho que receber qual que é o meu tema agora. Eu não posso simplesmente carregar esse tema. Para fazer isso, nós vamos criar essa função const Create Theme, recebe como parâmetro. Então, eu vou receber como parâmetro aqui uma configuração. Então, eu vou passar esse config. Se não passar config, vai receber um objeto vazio e eu vou retornar o meu tema. Só que esse tema agora, eu não posso retornar mais o meu objeto tema dessa forma, com create mu theme. Eu preciso colocar aqui um const themes options recebe um array. Então eu vou colocar aqui um array que são os dois temas que eu quero, o tema claro e o tema escuro. Eu já vou colocar aqui o código dos dois temas. Então coloquei aqui o código dos dois temas e eu ponho o nome do meu tema. Então é themes.light. Eu preciso fazer o import. Então eu faço o import aqui de themes from src/utils/constantes. Então eu coloquei esses dois temas. Aqui embaixo eu vou dar um export no create theme e aqui eu vou pegar aqui desse objeto config que eu estou recebendo, que eu estou passando aqui, ó, dentro do config eu tenho uma propriedade chamada theme. Então eu vou fazer o seguinte, qual que é a opção que eu selecionei? Eu pego do meu config.theme, que no caso como default está passando light, e seto e busco ele aqui. Então ele vai identificar que é esse light e vai pegar todo esse código aqui. E agora eu preciso retornar esse tema. Então o que eu faço? O que eu só fiz aqui? Se eu não encontrar o tema, eu vou dar uma mensagem de erro, tá? E se eu encontrar o tema, eu vou usar o create mu theme, passando o theme options, que foi o primeiro tema que eu localizei. Então ele passou light, eu recebi, carreguei o objeto light, usei o create mu theme, passando todo esse objeto aqui, ó. Vou selecionar, que é todo esse objeto aqui, que é o light. Então, quando eu usar uma função para alterar o meu tema, toda a minha aplicação vai sofrer o reflexo que o tema foi alterado, vai solicitar novamente essa função e vai carregar meu tema novamente. Então, eu troquei para dark, ele carrega esse objeto. Troquei para light, ele carrega esse objeto aqui. Então, agora eu vou salvar. Então, eu venho aqui e utilizo o Create Theme. Então, esse Create Theme que eu estou utilizando aqui está dentro de src. Então, vem src theme. Ele vai pegar o index.js e vai buscar. Já vou deixar parado aqui a execução da minha aplicação. E agora eu posso executar novamente. Então ele deu um erro que... Deixa eu analisar o erro. Create theme is not exported. Ah, faltou um export aqui. Posso salvar aqui novamente. E vamos dar uma olhada aqui na nossa aplicação. Vou dar um refresh. Ele me retornou um outro erro aqui. src útil constantes. src úteis constantes. Ah, faltou. Eu coloquei constantes. Aqui é constantes. Vou dar um Ctrl C aqui novamente. Para ele dar um build. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui no time. Que é constantes. Vamos salvar. Bom, agora eu acho que funcionou. Corrigi. Tivemos aqui dois erros bobos de escrita mesmo. Bom, exatamente essa mensagem que eu queria mostrar para vocês. Cannot read property primary of undefined. Por quê? O que acontece? A gente criou o context. A gente criou o nosso hook. E a gente criou o nosso theme provider. My UI Theme Provider. Então, nosso provider, ele vai buscar do hook o use settings e vai criar o nosso tema. E vai jogar no Theme Provider, que é do próprio Material UI. Isso a gente fez
pegou o nosso pages underline app.js e colocou o nosso MyThemeProvider. A importância da gente utilizar o MyThemeProvider é que para a gente utilizar o MyThemeProvider, utilizar os hooks do Use Settings, eu estou utilizando o hook do Use Settings, mas eu não estou utilizando o Settings Provider. Então eu preciso vir aqui e colocar Settings Provider e importar ele dentro do meu context. Lembrando que ele está dentro desse Settings Context, já foi importado aqui, automático. E eu vou jogar todo esse código aqui para dentro. Porque o meu MyThemeProvider, ele está usando o hook Use Settings. Então ele precisa estar dentro de um Settings Provider, que agora ele está dentro de um Settings Provider. Eu vou dar um Ctrl C aqui agora. Então agora se a gente der um refresh aqui na nossa página, já vou fechar esse console aqui. Ele ainda deu um erro de primary dentro do underline document. Por mais que a gente já tenha colocado o provider aqui, só que esse document ele está carregando esse objeto theme. Agora o meu theme eu não exporto o tema mais, eu exporto uma função que é create theme. Então eu posso estar tirando isso daqui. Isso aqui não é essencial para a nossa aplicação. Vou salvar. Vou dar um refresh aqui na nossa aplicação. Bom, como padrão, a nossa aplicação ela veio com o tema light, tá? Agora a gente vai fazer uma função para a gente transformar o nosso tema para dark. Lembrando que o dark, eu já coloquei todas as configurações, cores do dark. Vocês podem depois alterar essas configurações de background, da cor primária, da cor secundária, para a cor de interesse de vocês. Então eu tenho aqui, dentro do meu objeto theme, os meus dois temas, o meu tema light e o meu tema dark. Eu posso acrescentar quantos temas for de interesse meu e eu venho aqui e acrescento também nas constantes. Então agora eu vou colocar dentro da top bar, então eu vou vir aqui na minha top bar, eu vou colocar um botão aqui para alterar o nosso tema. Lembrando que para a gente utilizar o hook, que é o nosso Use Settings, eu tenho o objeto do tema e eu tenho a função que altera o tema. No MyThemeProvider, eu só estou utilizando o objeto Settings. Então eu fiz o Use Settings pegando só objeto. Aqui, no nosso caso aqui agora, na minha top bar, eu vou fazer o inverso. Ao invés de eu utilizar o Use Settings, eu vou utilizar o Use Settings e o Save Settings. Eu vou fazer esse import aqui agora do Use Settings, do meu hook, e os Settings e o Save Settings. Aqui junto com meus ícones, eu vou colocar um novo ícone aqui. Eu vou colocar esse ícone, esse Brightness Set, é o mesmo ícone do Material UI. Então no Material UI aqui, esse ícone aqui, ó, tá vendo? Vocês podem ver que é Toggle Light Dark Theme. Então eu clico e vou clicando novamente, o ícone vai mudando. Então eu coloquei esses dois ícones para quando for light, quando for dark. E eu vou fazer um import agora também, um import das minhas constantes e dos dois ícones. Vou colocar aqui um pouco mais para cima, dos dois ícones que eu vou estar utilizando aqui. Então eu pego os settings para saber qual que é o tema, para aí eu consigo trabalhar qual ícone eu vou exibir, e o Save in Settings para alterar essa função. Então quando eu chamo o Save Settings clicando e passando light, essa propriedade altera e automaticamente altera o meu ícone também. Eu vou salvar aqui agora. Posso fechar aqui algumas coisas que a gente não vai estar utilizando mais. E agora eu tenho esse ícone aqui do tema, que ele está light. Se eu clicar, ele altera meu tema para escuro. Então todas aquelas cores, os contrastes, todos a gente consegue trabalhar aqui nessa estrutura. A gente pode ver que o nosso ícone ele tem um fundo preto. Tá? Eu teria que colocar uma logo branca. Então eu posso fazer aqui na minha logo uma condição também. Posso trabalhar simplesmente nessa propriedade src. Então na propriedade src eu estou verificando se o meu tema for dark, eu pego o fundo branco, senão eu pego a logo com fundo preto. Eu venho aqui,
Vou dar um refresh. A minha logo não foi importada ainda, então eu vou voltar aqui branco.png. Eu não tenho branco.png. Vou arrastar ela para dentro aqui de public. Bom, agora já tem minha logo. Vou dar um refresh na minha aplicação. E agora ele conseguiu pegar a logo. Então, se eu alterar para o branco, ele coloca o fundo preto. Se eu alterar para o preto, ele coloca a logo com fundo branco. Aqui a gente finaliza a parte do desenvolvimento. Foram várias funcionalidades que a gente aprendeu, sempre buscando utilizar bibliotecas de terceiros, bibliotecas que trazem recursos para a gente ter um desenvolvimento mais ágil. Lembrando que é importante a gente também ter um entendimento do que a gente está utilizando, aonde a gente está pisando, né? Então, eu expliquei conforme a documentação. Então, todo o desenvolvimento que a gente fez, eu acessei a documentação oficial, fui na parte da documentação, li a documentação, peguei os pontos e fui adicionando conforme o desenvolvimento do nosso projeto. Para a gente finalizar essa parte, eu vou dar um Stage All e vou colocar Light and Dark Themes. Vou fazer o Push. E agora a gente vai entrar para a parte de Deploy. A gente vai pegar toda essa aplicação que a gente fez e vai fazer o deploy, publicar isso num servidor na nuvem, que é a Vercel que a gente vai estar utilizando.